irmãos queridos, é com muita alegria que o Grupo Espírita Francisco de Assis está hoje mais uma vez reunido para essa exposição online e hoje do nosso amigo Wilson Garcia, que é presidente do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. Wilson também é membro do Conselho da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, além de ser membro da CEPA Brasil. Wilson hoje vai discorrer sobre o tema Viagem Espírita em 1862. Antes que ele discorra sobre o seu tema, nós vamos então fazer uma prece pedindo que os bons espíritos estejam presentes aqui conosco neste momento em que nos encontramos e que possamos absorver todos os ensinamentos que chegarão até nós através do nosso companheiro Wilson. Que assim seja, graças a Deus. Eu quero cumprimentar aqui o amigo Fernando, que me convidou para ocupar esse espaço do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, da cidade de Niterói, cidade que me é bastante querida. E, portanto, eu agradeço a todos aqueles que me dão o prazer de acompanhar nessas reflexões. E quero começar dizendo que o nosso tema, que me foi proposto, é falar sobre um livro de Allan Kardec, muito pouco, razoavelmente difundido, porque ele não integra aqueles 5 livros que são considerados os livros da codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Esses são considerados os livros principais, embora Kardec seja detentor de uma série de mais de 20 livros considerados nascidos a partir do seu compromisso com a filosofia espírita. O livro Viagem Espírita, em 1862, ele é um relato daquilo que aconteceu quando Kardec, naquele ano, fez sua terceira viagem, deixando Paris e se dirigindo ao interior da França. E o fez para levar a doutrina espírita, atender a convites e também atender a pedidos de orientação sobre a doutrina que era bebê ainda, tinha acabado de nascer, podemos dizer, não é? Em 1862, ela contava com 5 anos de existência. Podemos comparar isso a uma criança de 5 anos que ainda está no seu período de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento. E assim era a doutrina espírita da época. Mas antes de falar nesta viagem, e foi assim uma grande viagem, nós não podemos deixar de mencionar 2 outras. A primeira delas, que foi feita em 1860, e a segunda, a primeira, em 1860, quando Kardec visitou Lyon,
a cidade de Lyon. E em 1861, portanto, um ano depois, ele fez uma viagem a uma outra cidade importante da França, que foi a cidade de Bordeaux, também conhecida como Bordeaux, conhecida pelos seus vinhos, uma região vinícola famosa, uma região de uma idade geológica grande, né? Ali naquela região já foram moradores dela os neandertais. Então, essa viagem foi em 1861. E, finalmente, ele vai fazer uma viagem, a grandiosa viagem, embora as anteriores também tivessem a sua importância, ele vai falar em mais de 20 cidades. Ok? E, portanto, vamos conhecer alguns aspectos das duas primeiras e depois vamos entrar na terceira viagem, que é o objeto da nossa conversa. Eu quero dizer que é muito importante esse conhecimento histórico. Quando se diz que muita gente conhece o Espiritismo pela rama, por aquilo que aparece, pelo que está apenas sendo visível, ele conhece muito pouco do Espiritismo. E essas viagens de Kardec vão já naquela época explorar essa questão. As pessoas que conhecem o Espiritismo por leituras superficiais não alcançam uma noção multidimensional da importância da doutrina, em especial da filosofia espírita, o conjunto que ela forma. Portanto, conversar sobre essas viagens é uma maneira de descer as profundezas, as raízes do Espiritismo e poder compreender o que vem de lá. Bem, por que Kardec vai fazer essas viagens, começando pela primeira em 1860? Apesar de, então, a doutrina, em 1860, ter pouco mais de 3 anos de existência, ela contava, na época, apenas com 2 livros fundamentais. Em 1857, como todos sabemos, foi lançado o Livro dos Espíritos. Em 1861, foi lançado o segundo, o Livro dos Médiuns. Assim é que, quando Kardec faz a primeira viagem, ele dispõe apenas do Livro dos Espíritos. Em 1860, o Livro dos Médiuns ainda não havia sido publicado. Então, veja que coisa interessante, porque contando apenas, entre aspas, apenas, porque o Livro dos Espíritos é um livro portentoso, contando apenas com o Livro dos Espíritos, Kardec se predispõe a viajar para Lyon. Vamos relembrar que essas viagens, na época, ou eram feitas em lombo de cavalo, ou eram feitas em charretes, né? Em veículos puxados, movidos a cavalo, ou eram feitas a pé. Não havia outros meios. Os próprios correios da época funcionavam através de portadores
montados em cavalo. E as distâncias eram mais longas, no sentido do tempo que exigia para ser percorrida. Né? Então, em 1860, Kardec nos relata que, na Revista Espírita, que fez essa viagem a Lyon, foi a sua grande primeira viagem. Mas já foi uma viagem com um planejamento bastante razoável. Kardec preparava-se para ir até os seus leitores, até aqueles que, utilizando os conhecimentos do Livro dos Espíritos, queriam ter contato com ele, ouvi-lo e melhorar as suas condições em relação ao estudo, ao conhecimento mediúnico que praticavam. Então, Kardec realmente aproveitou a primeira viagem para conhecer a forma, os meios que a filosofia espírita e os conhecimentos precários ainda da mediunidade eram colocados em funcionamento, eram levados à experiência prática. E ele também, porque correspondia com muita gente, recebia muita carta, enviava muita carta, ele era solicitado a dar conselhos, a esclarecer pontos, aspectos. Então, essa viagem ele aproveitou também para atender de forma até geral, não unicamente específica, pontual. Fulano tem uma dúvida aqui, ciclano tem outra ali. Ele poderia fazer isso, mas ele tinha um tipo de aconselhamento que se estendia à generalidade das situações. Ele fez muito isso. Já nesta época, ele se mostrava preocupado com os tipos de espíritas. Já em 1860, falando para os espíritas da cidade de Lyon, no interior da França, ele já mostrava-se preocupado em classificar, conforme seus comportamentos, as suas manifestações, os espíritas. E ele já também, na época, tinha por compromisso, por visão principal, de que a caridade seria o móvel fundamental das ações dos espíritas nas suas relações entre si. Mas vamos ter a oportunidade de estender esse assunto nas outras duas viagens. Então, ele já aconselhava sobre isto e dava uma classificação dos espíritas e também estimulava e elogiava a formação de pequenos grupos espíritas para estudos do Livro dos Espíritos e as práticas da mediunidade, que era o grande elemento, o grande elo entre a filosofia e as pessoas. Né? Então, ele estimulava isso, mas dava conselhos, dava orientações, já falava dos espíritos enganadores, já falava dos espíritos pseudo-sábios, já falava dos espíritos em estado de sofrimento, já falava dos espíritos de grandes conhecimentos, tudo isso ele falava. Ele alertava contra os espíritos falsos. Este tipo de observação, de alerta, de chamada de atenção sobre os falsos espíritas, os falsos profetas, né, entre aspas,
aqueles espíritos pseudo-sábios que abordavam qualquer assunto, por mais desconhecido que ele fosse, não é? E os apresentava com pompa, ele já chamava atenção para isso. Por quê? Porque ele já tinha mais de 5, 6 anos de experiência nessa área. E quando ele lançou o Livro dos Espíritos, ele lançou a partir de grandes experiências feitas no convívio diário, contato diário com os espíritos. Então, ele já sabia muito bem. Nessa primeira viagem, por exemplo, ele teve a oportunidade de afirmar. Veja bem, ele faz uma afirmação já naquela primeira viagem, quando apenas o Livro dos Espíritos estava disponível para os interessados. Ele diz: num dia futuro, o Espiritismo deve exercer uma imensa influência sobre a estrutura social. Mas o dia em que essa influência será generalizada ainda está longe, sem dúvida, afirmava ele. São necessárias gerações para que o homem se despoje do homem velho e, portanto, adquira as qualidades que o homem novo deve ter. Então, ele já deixava claro que o destino do Espiritismo era, entre outros, exercer uma grande influência sobre a humanidade, a ponto de se tornar um grande instrumento de modificações sociais e, por consequência, econômicas, políticas, etc., psicológicas, etc., etc. Na segunda viagem à cidade de Bordeaux, repito, conhecida também como Bordeaux, Kardec vai ter uma importância muito grande, já maior do que a primeira cidade, a primeira viagem a Lyon, já maior que essa. Ele vai a Bordeaux a convite dos espíritas iniciantes, entre os quais estava um médium, um casal de médiums, o senhor Emílio Sabot e a esposa dele, a senhora Tage Mazur. Ele vai a esta cidade e se hospeda na casa desse casal, que tinha apenas um filho, um jovenzinho de uns 8, 10 anos. Esse senhor Sabot fazia uns 8 meses que já estava estudando e praticando o espiritismo, praticando a mediunidade, a partir do Livro dos Espíritos, né? Então, ele vai a esta cidade, que fica a cerca de 500 quilômetros de Paris. Imagina que hoje você, num veículo rápido como um avião, você percorre 500 quilômetros em 40, 50 minutos. Kardec foi nas condições da época, né? A viagem a Bordeaux teve uma importância grande, porque ele, ao preparar esta viagem, ele foi orientado por espíritos sobre circunstâncias que ele deveria ter atenção. E um desses espíritos, que era um amigo diário dele, de nome Erasto, está bem presente no Livro dos Médiuns, deu-lhe uma longa mensagem para que ele levasse para os espíritas de Bordeaux.
uma mensagem específica para aqueles espíritas. Uma mensagem longa. E com conteúdo, com partes do seu conteúdo, que nós podemos classificar de profético. Ele levou para essa viagem. Mas ele teve alguns entreveros antes de fazer a viagem. Por quê? Ao mesmo tempo que o senhor Sabot, o senhor Emílio Sabot, logo que teve contato com o Livro dos Espíritos e logo que deu início às suas atividades mediúnicas, médium ostensivo que era, ele entrou em contato por correspondência com Allan Kardec. Mandou algumas mensagens que recebia, Kardec as recebeu com muito gosto, e depois ele convidou Kardec, conversou muito com Kardec e convidou Kardec para ir a Bordeaux, e eles tinham o projeto que Kardec incentivou de criar uma sociedade espírita bordelese, de Bordeaux. E ele queria inaugurá-la com a presença de Kardec. Alguns meses depois que ele estava em contato com Kardec, um outro senhor, também desta cidade, um senhor culto, um advogado, entrou em contato com Kardec para dizer da admiração que ele teve quando ele tomou conhecimento do Livro dos Espíritos. E este senhor tinha por nome João Batista Rustem. Muito bem. Então, quando Rustem entra em contato com Kardec e solicita, manda uma carta grande, solicita as suas orientações, essa coisa tal, Kardec o coloca em contato com o senhor Sabot. E eles se encontram e na casa de Sabot aconteciam as reuniões familiares. E ele passa a participar das reuniões familiares na casa de Sabot. Mas pouco tempo depois, ele se desentendeu com Sabot. Pouco tempo depois, não sei precisar se um mês, 2, ele se desentendeu com Sabot. E se afastou e quis estabelecer um caminho próprio. E Sabot continuava ligado a Kardec. Então, Kardec está comprometido com Sabot de ir a Bordeaux no mês de outubro de 1861, a segunda viagem de Kardec. E o senhor Rustem, sabedor disso, ficou enciumado e fez tudo para que Kardec adiasse a viagem, não fosse, para que ele pudesse organizar uma viagem mais pomposa para Kardec. E Kardec não aceitou. Isso tudo está no meu livro Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, à venda na editora M, na editora Mundo Maior. Muito bem. Kardec, então, recebeu as cartas de Rustem, dissuadindo-o de ir a Bordeaux, e não aceitou a argumentação. Pelo contrário, chamou a atenção de Rustem, dizendo, olha, os verdadeiros espíritas são aqueles que, em nome da fraternidade, em nome da comunhão de pensamentos, em nome da caridade, arrefece os seus ânimos, controla e mantém a caminhada conjunta. Como quem diz, não se afaste, fique com... Mas não houve jeito, Kardec cumpriu essa viagem e foi. Esse fato vai ter desdobramentos futuros, sérios, para o Espiritismo. Porque, de um lado, Sabot continuará com seus trabalhos mediúnicos e chegará a se tornar o primeiro secretário de Kardec, indo trabalhar com Kardec em Paris. Quando morava em Bordeaux,
Sabot era um simples ferroviário, um homem simples. E Kardec o admirava como a esposa dele e tudo mais. Muito bem. Nessa viagem de Bordeaux, também foi muito promissora, foi muito. Kardec se espantou, assim como já havia se espantado em Lyon, um ano antes, com a quantidade de pequenos grupos interessados nos estudos e na prática da mediunidade, de acordo com aquilo que colhiam do Livro dos Espíritos, e que logo, logo, em 1861, seria acrescido com o Livro dos Médiuns. O Kardec ficou maravilhado com com a acolhida a ele, com a simplicidade e com tudo o que acontecia, que mostrava para Kardec que o espiritismo se espalhava muito rapidamente. Em pouco tempo, 3, 4 anos, ele já era de um grande interesse na sociedade. E esses contatos de Kardec, já em Lyon, na primeira viagem, em Bordeaux, na segunda viagem, esses contatos tinham o condão, a força de dar mais visibilidade de como a doutrina, a filosofia era entendida por essas pessoas, não é, que estavam vivenciando ainda o espiritismo primeiro, né? Outras questões sobre Bordeaux podem ser lidas no meu livro, porque são importantíssimas. Bordeaux teve influência no destino do espiritismo. E é preciso conhecer essas influências para poder entender hoje o que é que se pratica, como é o espiritismo praticado hoje no Brasil. Principalmente no Brasil, onde ele encontrou campo amplo. Bem, sobre a viagem espírita em 1862 de Kardec, essa viagem foi feita a Lyon, ele retornou a Lyon, mas ele foi depois também a Bordeaux, porque ele havia se comprometido, e ele passou por 20 e poucas cidades na totalidade. Ele andou cerca de 930 quilômetros. 930 quilômetros, quase a distância de São Paulo a Brasília, quase. Isso em veículos daquela época, não é? Nas condições da época. Muito bem. Só além deste livro, que foi preparado por ele, e que tem tradução para o português, é vendido pela editora O Clarim de Matão, mas há também na internet PDFs dele, sem custos. Além deste livro, há também um caderno de viagem recém-descoberto. Esse caderno está registrado no livro recém-lançado do Paulo Henrique de Figueiredo e do seu companheiro coautor, o livro chamado Nem Céu, Nem Inferno. Neste livro recém-lançado, lançado no final do ano passado também, Paulo Henrique de Figueiredo, com seu companheiro coautor, narram como foi descoberto o caderno, um caderno feito com a caligrafia de Kardec, em que ele planejou várias coisas para essa viagem a
Lyon, Bordeaux e outras cidades da França. Por exemplo, entre outras anotações que estão nesse caderno, não estão no livro, tem um diálogo de Kardec com os espíritos, em que Kardec pergunta: poderia me dizer algo sobre a continuação da viagem? Veja que ele já está em viagem. Provavelmente já está em Lyon, mas vai prosseguir, vai a Bordeaux e outras cidades. Então ele pergunta, ele questiona se o espírito poderia lhe dar algumas informações que fossem úteis. Não informações na base de resolver problemas que virão, não. Informações que fossem úteis para Kardec, para ele melhor se organizar. O espírito responde: sua viagem será para você a fonte de uma grande satisfação que te fará facilmente esquecer as poucas decepções que você poderá encontrar. Bordeaux, diz o espírito, sobretudo, te oferecerá certas dificuldades, pois você terá que combater a tenacidade das ideias pré-concebidas e o orgulho das rivalidades ciumentas. Estamos falando de 1862. Não se incomode, diz o Espírito. Você terá sucesso e depois de sua partida se reconhecerá que você passou por lá, porque você reconciliará os campos divididos. Há também aí o dedo de Deus. É preciso que se possa dizer: o Espiritismo operou um novo milagre. Ele reaproximou os homens que acreditávamos ser irreconciliáveis. A fé profunda de Sabot, aquele médio de Bordeaux, é a alavanca sobre a qual você deve se apoiar. Lembra que eu falei que Rustang e Sabot se desentenderam e Kardec ficou com Sabot e não ficou com Rustang? Pois é, porque ele já tinha presciência das dificuldades que Rustang traria para ele no futuro. Ele não sabia ainda quais eram as dificuldades, mas pela personalidade de Rustang, ele tinha a ideia de que a coisa poderia piorar, não é? Então, o espírito aconselha a que Kardec fortaleça seus laços fraternos com o médium Sabot, amigo dele, na casa de quem ele havia se hospedado num ano antes. Aí, veja que coisa curiosa, que as coisas estão assim encaixadas. Kardec pergunta: que influência pode ter o senhor Rustang? Kardec nunca tinha visto o Rustang de perto. Quando ele fez a viagem a Bordeaux no ano anterior, ele não se encontrou com o Rustang. Rustang não participou de nada, ficou retido, escondido, recolhido à sua casa de campo. Ele era um advogado rico, né? Mas não foi ter com ninguém, não participou de nada e nem Kardec foi até lá. Então, o Rustang é uma figura que Kardec só tinha informações pelas cartas. E não eram muito boas, viu-se desde já. Então, ele pergunta ao espírito, aproveita e pergunta: que influência pode ter o senhor Rustang? Ele está falando de Bordeaux. Aí o espírito responde: se você ouvir, prestemos atenção nestas palavras do espírito. Se você ouvir, um simples golpe de vista o fará julgar o homem e o que se deve esperar dele.
e reforça. Ele, Rustam, tem tanta confiança nas suas luzes que pensa que todos devem se curvar a ele. Você vá se você estiver disposto a fazê-lo. Isto é, vá contar com ele, a casa dele, se estiver, porque ele é homem de obra própria, de cabeça própria. Aí Kardec, para completar a pergunta, está lá escrito no caderno da viagem que pertenceu a Kardec, que foi escrito por ele. Kardec ainda faz uma última pergunta. Sua opinião tem algum crédito? Quer dizer, a opinião de Rustang tem algum crédito? O espírito é objetivo e responde: não. Em geral, ele passa por um entusiasta, exaltado, querendo se impor. Então, esse caderno vem ajudar a esclarecer muitas coisas que hoje nós podemos dizer com segurança e que nos levou a escrever este livro, chamado Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, porque dessa atividade em bordéis de Rustang vai nascer o grande desencontro de Kardec com o Espiritismo. Vai se criar uma situação que vai fazer com que a doutrina que Rustang logo depois criou e colocou a público e publicou, fez com que se confundissem as coisas. Muito bem, deixemos isso para mais discussões depois. Agora, para aproveitar esses minutos que restam, eu vou chamar a atenção para alguns pontos dos escritos de Kardec a respeito da sua viagem de 1862, no livro de mesmo título, que está publicado, inclusive traduzido para o português. Há uma grande quantidade de informações. Kardec se ateve a diversos pontos da doutrina e das pessoas espíritas. Ateve-se a muitos pontos destes. E é por isso que é interessante conhecer esse livro, porque hoje vigora uma interpretação que não é muito feliz na sua conclusão, mas também que não dá nenhum prejuízo. Mas, em termos históricos, é interessante analisar. Hoje, olhando para trás, para os primórdios do Espiritismo, com Kardec, alguns passaram a divulgar que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada por Kardec, teria sido o primeiro centro espírita da história. Não é. A ideia é boa, mas não é. A ideia de centro espírita que vigora hoje não tem nada a ver com a ideia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E também tem muito pouco a ver com os pequenos grupos e as pequenas sociedades que foram se criando em Paris, nos arredores, no interior da França, em outros países, de grupos espíritas, não é? Mas essa viagem, Kardec já teve o embrião daquilo que viria a ser, no futuro, os centros espíritas. Então, Kardec, por exemplo, destacou que encontrou em Bordeaux grupos que não só praticavam a mediunidade, mas que também se preocupavam em estudar
a filosofia espírita do Livro dos Espíritos. E ele gostou demais disso, porque ele viu nisso uma relação educativa. E ele era educador. Então, ele gostou dessa ideia. Ele explorou essa ideia, ele divulgou essa ideia, ele incentivou a que ela se multiplicasse. Né? Muito bem. Mas ele abordou tantos outros assuntos, abordou, classificou, orientou, aconselhou e chamou atenção para os perigos em determinadas situações. Por exemplo, sobre médiuns, ele diz assim em certo momento, mas o que é característico é a evidente redução dos médios, a diminuição dos médios de efeitos físicos, à medida que se multiplicam os médios de efeitos intelectuais. Um fenômeno curioso que ele constatava à medida que ele ia viajando, se relacionando, né? Ele constatava que a psicografia, que se inclui entre a mediunidade de efeitos intelectuais, ganhava ascendência. E os médiuns de efeitos físicos, embora por muitos e muitos anos eles continuassem importantes, produzindo fenômenos que poderiam ser estudados à luz da ciência, mas eles iam perdendo espaço, pouco a pouco, para os médios de efeitos intelectuais, em especial os psicógrafos, mas também os médiuns que falam, né? Os que veem, os que ouvem, e assim por diante. Ele já lhe chamava atenção na época a questão das crianças. Hoje nós dizemos assim, uma criança educada num lar em que o convívio com os espíritos é colocado de forma natural, as ideias de vidas múltiplas, de reencarnação, é uma ideia que é comum, será comum também, que as crianças crescendo nesses lares não terão grandes dificuldades em entender e em aceitar a ideia, a teoria da reencarnação. Né? Então, Kardec dizia assim, é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade precoce de raciocínio, que as torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. Olha, ele está falando isso em 1862. E isto resulta das observações que ele faz a respeito dessas experiências que ele toma conhecimento nestas viagens, nestes contatos. Ele diz assim também sobre instruir e aprender. Em resumo, nossa viagem tinha uma dupla finalidade: oferecer orientações onde destas houvesse necessidade e, ao mesmo tempo, nos instruirmos a nós mesmos. Ele tinha claro isso. Aquilo que ele pudesse aconselhar, orientar, sem impor, porque ele tinha aversão à ideia de que pudesse impor alguma coisa. Ele era ele era visceralmente respeitoso com a diversidade, com as características de cada um, com as crenças de cada um, com a fé de cada um, com as ideias de cada um. Ele era um defensor nato da autonomia e da liberdade. Não é? Mas ele, podendo dar orientações, e dizia sempre que
quem quisesse fazer uso dessas orientações, ou fizesse. Quem não quisesse, não fizesse. Né? Então, nessas viagens, ele melhorava a própria capacidade de entendimento dele sobre como os grupos, as coletividades, os pequenos grupos espíritas praticavam o espiritismo, o entendiam e o divulgavam. Já então, por exemplo, ele disse a respeito dos espíritas. Ele já classificava, na ocasião, em 3 categorias os espíritas. E ele dizia: entre os que adotam as ideias espíritas, há 3 categorias bem distintas. 1. Os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Acredito, o fenômeno é real, é bonito, convence. Mas é só isso, não tem mais nada. Ele é feito para admiração, mais nada. Segundo, os espíritas que percebem um alcance moral, mas o aplicam aos outros e não a si mesmo. Bom, isso até hoje é assim, né? Até hoje. A nossa tendência em criar uma religião nos moldes das religiões instituídas nos leva a utilizar, a explorar exaustivamente os temas morais e a deixar de lado os temas da razão, racionais, sem os quais o espiritismo não sobrevive. Então, Kardec, já na época, chamava atenção para isso. Finalmente, os espíritas que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Então, os primeiros que só veem os fenômenos, os segundos que entendem a moral, mas ela se destina só aos outros, não a si mesmo, e os terceiros que entendem a importância da parte moral e são os primeiros a adotarem-na, sem estar preocupado com os outros, no sentido de que eles adotem. No sentido de que eles o façam obrigatoriamente, sem esquecer que a evolução não se impõe. Assim como Kardec dizia que a convicção não se impõe, a fé, a crença, a convicção não se impõe, também a adoção da moral nos seus fundamentos grandiosos é algo que não se impõe. Você aconselha, você oferece, você ajuda a refletir, mas você não pode exigir do outro que ele faça dentro do entendimento que você tem. Porque esse entendimento é seu, é bom para você. O outro tem que encontrar um entendimento bom para ele. E será ótimo se houver um entendimento comum, uma comunhão de pensamentos, mas não pode ser o fundamento de tudo. Já na ocasião, ele falava de outros 2 tipos de médium. O médium fascinado e os médios iludidos. Os médios fascinados, ele dizia, por orgulho estão de tal forma persuadidos de que tudo quanto recebem é sublime e só pode vir dos espíritos superiores, que se irritam com a menor observação crítica a ponto de mal quererem
os seus amigos quando estes têm a inabilidade de não admirar o que lhes parece absurdo. Kardec prezava a análise, a crítica, o uso da razão sobre aquilo que era produzido pelos espíritos, mensagens, quais fossem. Mas muitos espíritos fascinam os médiuns. E a maioria, até hoje, tem dificuldade em conviver com as análises críticas daquilo que recebem. E, no mais das vezes, recebem essas críticas como se fossem feitas à sua pessoa, e não à sua atividade mediúnica, o resultado da sua atividade mediúnica. Kardec não apoiava isso. E ele falava dos médiuns iludidos. Dizia assim: se o que recebe é falso, mal, detestável, tudo isso é preciso que se lhe diga, sem receio de feri-lo, e mesmo na certeza de que tal não ocorrerá. Olha, ele está dizendo, olha, se a mensagem é ruim, é detestável, é falsa, tem que dizer. Independente se a pessoa vai gostar ou não. Por quê? Por quê? Porque essas mensagens vão circular por aí e vão causar desorientação na audiência, nos leitores, nas pessoas que tomarem contato com ela. Então, se essa mensagem ficasse apenas para a pessoa que a recebeu, para ela própria, não teria problema, não há o que criticar ela. Mas quando ela publica, quando ela divulga, quando ela espalha o mal que a mensagem tem. E, portanto, dizia Kardec, tem que combater. E para finalizar, porque senão a gente vai mais longe, me deram um tempo que eu já estourei bastante, eu queria destacar aquilo que intitulei de O Espiritismo e os Fatos, porque é fundamental. É fundamental. Herculano Pires dizia: a doutrina espírita é razão. Tem que ser controlada pela razão. Se não houver este controle, ela se perde. Então, sobre o Espiritismo e os fatos, Kardec disse já nessa viagem, em 1861, o Espiritismo apoia-se sobre fatos, crenças, ilusões, sonhos, quimeras, desejos, ansiedade, isso tudo é da pessoa. Pode se transformar em opinião. Mas Kardec dizia, o Espiritismo se apoia em fatos. Os fatos, de acordo com o raciocínio e uma lógica rigorosa, os fatos dão ao Espiritismo o caráter de positivismo que convém à nossa época. Então, é por isso que estudar esses aspectos históricos, esses livros, como A Viagem Espírita em 1862, fornece-nos uma visão mais firme, mais racional, mais lógica, apoiado nos fatos. Os centros espíritas não nasceram prontos, para me ater ao ponto fundamental dessa viagem. Na época de Kardec, eram pequenas associações, grupos que se reuniam, pequenos. E ele estimulava que assim fosse, dizia que era bom que assim fosse. Mas eram os embriões daquilo que século depois, ou mais de século depois, viria a se tornar aquilo que hoje se chama o Centro Espírita. O Centro Espírita evoluiu, avançou, progrediu em muitos aspectos e se tornou essa instituição estabelecida hoje
conforme a conhecemos, com suas atividades. Mas o Centro Espírita foi construído pelos homens. E Kardec deu as bases. Com as experiências foram se construindo. Muita coisa boa, mas junto uma institucionalização que é, em muitos aspectos, asfixiante da razão e do bom senso. É estudando isto, é indo em busca dessas raízes, que nós podemos chegar hoje e dizer: o Centro Espírita pode ser isto, mas pode ser muito mais do que isto. Com base nesses conhecimentos, nesses fatos e na filosofia genuína de Allan Kardec. Por isso é que eu me despeço por hora, agradeço novamente o Fernando e passo-lhe a palavra a partir de agora. E a nossa prece de hoje será através de uma poesia. Poesia essa retirada do livro Antologia da Espiritualidade, pelo espírito de Maria Dolores e médium Francisco Cândido Xavier. Ela tem como título Louvor e Súplica. Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprouver despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestastes, mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Muita paz para todos. Que assim seja.